Vamos falar de cinema? Que Toy Story foi o primeiro filme longa-metragem da Pixar, a gente já tá cansado de saber. Mas você sabia que teve um contexto histórico aí que inspirou essa rixa entre o cowboy e o astronauta? Pois é, no filme a gente vê muito ali uma intriga, né, principalmente por parte do Woody, que se sente rejeitado, se sente sendo posto de lado na chegada ali do astronauta, né, no brinquedo do espaço que o Andy ganha de aniversário. Parece que o interesse não é só por parte das crianças, mas até dos outros brinquedos, que ficam tão interessados no astronauta que esquecem ali do Woody como seu grande líder, né? E ficam todos sempre muito chocados, né? Assim, facilmente impressionados com as atitudes do Buzz, né? Tudo quando ele abre as asas enfim, todas as tecnologias que ele tem como brinquedo. E em Toy Story 2 a gente tem um diálogo muito legal também ali com o Mineiro, né? Aquele brinquedo lá que no final das contas era um vira-casaca, né? Que tava querendo levar o Woody lá pro museu. E ele revela isso, ele comenta sobre como um dia o faroeste, né, o tema de cowboy e faroeste deixava as crianças muito empolgadas, mas que elas deixaram isso de lado assim que o homem foi para o espaço, assim que os astronautas chegaram. E ali ele mostra todo aquele rancor e remorso, né, que ele tem por todos os brinquedos do espaço. Tá, mas para poder explicar direito como que tudo isso aconteceu, eu preciso começar lá do início, né, pelas histórias, pelos filmes de faroeste que começaram a fazer sucesso, né? O faroeste, ele conta histórias do Velho Oeste, acho que tá todo mundo já bem por dentro do que é um faroeste, então eu vou poupar dessa explicação. Mas eles começaram a fazer muito sucesso ali no cinema mudo e ficou. Só que foi em 1939 que fizeram filmes como Dodge City, Stagecoach, que são filmes bem famosos, tá? São grandes nomes aí do faroeste. E ali deu realmente todo um destaque. Inclusive, a era dourada do faroeste é considerada entre a década de 40 e a década de 60. E é na década de 60 que vai surgir o nome do faroeste, Sergio Leone, tá? Um italiano, um diretor italiano, que fez produções muito famosas do faroeste e que hoje é a nossa referência de faroeste, sabe? Quando você pensa assim, um filme de faroeste, o que você pensou aí agora é Sergio Leone. Sérgio Leone, ele fez filmes aí como Por um Punhado de Dólares, Por uns Dólares a Mais. Vou colocar os posters aí com o título original em italiano, porque infelizmente eu não sei pronunciar, tá? Mas eu vou colocando aí. Ele fez também O Bom, o Mal e o Feio, né? Todos esses três são meio que uma trilogia, assim, é considerada a trilogia dos dólares. E foi aí que realmente o faroeste ficou famoso mundialmente. E com o astro desses filmes sendo um italiano, chamado Clint Eastwood. Sim, Wood. Muito parecido com Woody. Get 3 coffins ready. Huh? My mistake. 4 coffins. Isso aconteceu ali até mais ou menos 66, eu acho que foi esse terceiro filme. Mas, no mesmo momento, estava acontecendo uma outra coisa no mundo, que era a corrida espacial. Os Estados Unidos e a Rússia soviética estavam competindo aí para ver quem lançava o homem à lua primeiro. Eis que a liderança inicial foi muito por parte da Rússia, na verdade, né? Eles lançaram ali o primeiro satélite artificial e também o primeiro homem ao espaço, foi por parte da Rússia. Mas quando ela lançou o primeiro satélite, aquilo dali mexeu com as estruturas do governo americano. E foi então em julho de 1958 que a NASA foi fundada. Tá? Eu sei que a gente voltou um pouquinho atrás, mais ou menos, mas vai fazer sentido como que essa coisa vai progredir até chegar num ponto que vai estar dominando ali aquele país. E com a fundação da NASA, gente, essas coisas realmente começaram a tomar conta do imaginário popular, assim. A gente teve em 1962 o lançamento dos Jetsons, aquele desenho lá, que é futurista, hoje é retrofuturista, né? Mas na época era só futurista, porque era como os anos 60 imaginava que seria o futuro.
né? Os carros voadores, uma vida no espaço. Eu amo que nos Jetsons tem a cena que tem uma esteira rolante mesmo, uma esteira assim, reta, não é nem pra subir nem pra descer, mas da porta de casa até tipo a sala. E eu acho aquilo genial. Em 1968 teve o filme do Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, que é um filme clássico aí, famosíssimo, e que a música toca em Toy Story. Inclusive, Toy Story faz uma referência não apenas a Uma Odisseia no Espaço, como também a Star Wars, no segundo filme lá, que o pai do Buzz, né, que se revela o inimigo, o arqui-inimigo do Buzz, o boneco lá, se revela o pai dele, né, fala a frase do Darth Vader, eu sou o seu pai. Então, assim, que é outra coisa, né, o Star Wars é dos anos 70, ali, e eu acho que é completamente espacial, então eu acho que ele ainda entra toda nessa situação histórica. Pra vocês terem uma ideia, tinha umas tiras de jornal que eram artes de um artista chamado Arthur Redbow. Eu acho que é Redbow, não sei, vou colocar o nome aí. Mas ele fazia ilustrações de como ele... até coisas da cabeça dele que poderiam ser do futuro, né? O título era até Closer Than We Think, né? Mais perto do que a gente imagina. Cara, eram umas coisas muito da hora. Eu vou colocar umas imagens aí, uma das ilustrações. Mas era assim, era carro movido a energia solar, era carteiro com mochila a jato. Assim, é muita coisa maluca, gente. Muita coisa maluca, muito legal. E tudo com a estética dos anos 60, né? O que só deixa tudo mais legal, que dá essa coisa do retrofuturismo. Eu sou completamente apaixonada. E foi então, em julho de 1969, que os americanos lançaram o Apollo 11 e que chegou a aterrissar a Lua com um homem, né? E o primeiro homem a pisar na Lua ia voltar para a Terra. Ali, a corrida espacial havia sido encerrada, os Estados Unidos havia ganhado e, bom, continuou aquele hype imenso em relação ao futuro, do que seria o futuro, né? Então, gente, de fato, houve essa troca, né, do interesse pelo faroeste para o espaço, né? Tudo que envolvia o futuro. É por isso que o Woody, que se teve essa ideia, né? O Woody que é muito inspirado ali no Clint Eastwood, já que o Clint Eastwood é a grande referência de cowboy que a gente tem, que ficou marcado no cinema. E a gente tem ele ali se sentindo com medo, né, de ser esquecido, se sentindo sendo esquecido, vendo as crianças tão interessadas com um brinquedo novo que o Andy ganhou, que é o Buzz Lightyear, né? Um astronauta, um brinquedo do espaço. E essa rixa toda, principalmente essa mágoa, esse rancor por parte do Woody em relação ao Buzz, muito mais do que o Buzz em relação ao Woody, né? Toda essa mágoa ali que ficou por parte dele, e com medo do Andy, ele deixar de ser o brinquedo favorito do Andy, né? Perder o posto pro astronauta. Agora eu vou fazer uma associação rapidinha com a série de Fallout aí, pra quem conhece, pra quem assistiu. A gente tem os personagens são completamente originais, tá? Pra quem não conhece nada de Fallout, Fallout é uma série retrofuturista, né, e pós-apocalíptica, que é inspirada em um jogo de videogame, tá? Que é o mesmo gênero. A série tem personagens completamente originais. Eles não pegam nenhum personagem, não fazem idêntico a alguma história do jogo. Eles criam uma história deles ali naquele universo. E tem um personagem que ele era um ator de faroeste. O que é muito legal, porque, veja bem, Fallout é sobre retrofuturismo, né? É sobre todo um mundo onde o que os anos 60 imaginava que seria o futuro, aconteceu. Infelizmente, não muito antes de uma terceira guerra mundial ali, né? E acabar com bombas atômicas, o mundo acabar em bombas atômicas. Mas se tinha todo já um avanço tecnológico com aquela estética antiga, mas o ator ali tinha um ator de faroeste, né? Antes de toda essa loucura acontecer, né? Do fim do mundo. Bom, é isso. Eu estou aqui com meus bonecos, estou aqui com a minha blusa do Pizza Planet para dizer que eu espero que vocês tenham curtido essa curiosidade, porque é isso, né? É um vídeo mais como curiosidade mesmo, porque eu não vejo... Eu acho que poucas pessoas já fizeram essa associação, digo assim, do meu meio mesmo, sabe? Pessoas que eu conheço. E eu também nunca vi lugar nenhum comentando a respeito. E aí eu quis aproveitar a oportunidade para poder falar. Tchau!